Nas florestas escuras e silenciosas, algo estranho e assustador foi flagrado por uma câmera. Essas criaturas bizarras se escondem em matas fechadas, selvas e bosques sombrios. Mas o que são elas? É exatamente isso que a gente vai revelar hoje. Eles acharam que seria só mais uma noite tranquila na floresta, até que a câmera de trilha capturou algo que ninguém conseguiu explicar. Uma criatura pálida, magra, rastejou pela tela. O corpo parecia esticado, os braços longos demais e a pele brilhava no escuro. O jeito que ela se movia não era rápido nem agressivo, era como se soubesse que estava sendo observada. Não deixou som nem pegadas, nada antes, nada depois. Ela simplesmente apareceu, fez seu rastejo arrepiante e sumiu. Desde aquela noite, quem mora ali não apaga mais a luz e tranca as portas com medo do que pode estar lá fora. Criatura retorcida. Perto de uma trilha isolada, um homem escutou ruídos estranhos, arranhões e gemidos vindos debaixo de uma ponte. Curioso, mas desconfiado, ele se aproximou e travou. Perto das pedras estava uma figura toda torta, com o corpo dobrado em ângulos esquisitos, como se tivesse sido montada errado. Ela virou a cabeça. Só um pouquinho. Foi o suficiente. O homem saiu correndo sem olhar para trás. Nunca mais passou perto daquela ponte. Vigilantes pálidos. Um grupo de amigos fazia uma ronda noturna numa propriedade rural quando deu de cara com algo que ninguém esperava. Na beirada da mata, figuras pálidas com forma humana se moviam no silêncio absoluto. Elas não falavam, mas quando notaram os rapazes, pararam de andar. Os amigos acenderam galhos e mostraram o fogo como um aviso. Funcionou, só o suficiente para escaparem. Mas o que não saiu da cabeça deles foi o jeito que aquelas coisas encaravam. Não parecia medo, era raiva, como se o fogo tivesse apenas incomodado a escuridão. O observador no telhado. Guiado por boatos, um homem resolveu explorar um prédio velho e abandonado. Tudo estava quieto, quieto demais. Até que ele olhou para cima e congelou. No telhado, agachada, estava uma figura pálida, com o corpo tenso, pronta para saltar. Seus olhos penetrantes estavam cravados nele. Ela não se mexia, não piscava, só observava. O ar ficou mais pesado. Ele virou e foi embora, rápido, mas aquele olhar ficou com ele por semanas. Filmagem proibida. No meio do nada, um trilheiro encontrou algo estranho no chão. Uma criatura com uma cabeça enorme e pálida, corpo quase humano. Ele pegou o celular e começou a gravar. O vídeo viralizou, até que sumiu. De repente foi apagado, deletado, a conta ficou em silêncio. Relatos surgiram de que o vídeo foi retirado por autoridades. O que diabos estava naquela filmagem? E por que o governo agiu tão rápido? O intruso do quintal. Certa noite, alguém percebeu algo estranho no quintal e checou a câmera de segurança. O que viu foi de arrepiar. Uma criatura magra, pálida, com olhos brilhantes, andando sorrateira na escuridão. Ela se movia devagar, sem fazer um som, seus olhos pareciam olhar direto para a câmera, e não piscavam. O vídeo se espalhou. Uns dizem que era uma pegadinha, outros que aquilo nunca foi humano. E o mais estranho, nunca mais foi vista de novo. Corrida na floresta. Um vídeo no TikTok explodiu depois de mostrar o que muitos acreditam ser a melhor imagem já registrada do pé grande. Uma figura grande e peluda estava sentada perto de uma árvore, imóvel, até notar a câmera. Num segundo, pulou e correu floresta adentro como se fizesse isso há séculos. O vídeo não era tremido, nem borrado. Era claro, real e assustador o suficiente para fazer muita gente repensar o que acredita. Seja o que for, não queria ser encontrado. Aterrorizante e rastejante. Um homem sumiu na floresta sem deixar rastro, mas sua câmera caiu no chão e registrou a última coisa que ele viu. Uma criatura humana, mas não humana. Rastejava rápido, com a pele doentia e o rosto quase com expressão de gente. Mas não era gente, era algo pior.
A câmera gravou até o bicho quase alcançar a lente. O homem nunca mais foi visto. O visitante da floresta. Um grupo acampava tranquilo, até que algo saiu das árvores. Parecia uma pessoa, mas não era. A cabeça era comprida, o corpo pulava como se não soubesse andar direito. Fazia gestos estranhos com as mãos, como se tentasse se comunicar, numa linguagem que ninguém entendia. Não era agressivo, mas também não era amigável. A gravação explodiu na internet. Alienígena? Experimento do governo? Ninguém sabe, mas a diversão da noite virou pavor. O guardião da trilha. Uma família fazia uma trilha tranquila, quando do nada viraram a curva e ele estava lá. Uma criatura gigante, coberta de pelos escuros, parada no meio da trilha. Não se mexia, só encarava com olhos arregalados. Não parecia um animal. Parecia algo entre fera e outra coisa. E o mais assustador, nenhuma pegada, nenhum som. Simplesmente apareceu e desapareceu. Coisa do lago. Um passeio tranquilo à beira do lago virou desespero. Algo se mexia na água. Parecia uma pessoa nadando, até que se aproximou. O corpo escuro e viscoso não era humano. Quando notou que estava sendo observado, disparou em direção à margem. O grupo correu e conseguiu filmar. Muitos chamam de cripto do lago, e ninguém conseguiu provar que não era. Segredo enjaulado. Num zoológico da Romênia, um homem se perdeu e acabou numa área estranha, longe dos animais. Atrás de uma grade velha estava algo. Uma criatura humanoide segurava as barras, encarando com raiva. Não falou nada, mas o olhar dizia tudo. Funcionários o mandaram sair dali rápido. O vídeo viralizou. Hoax? Experimento? Uma coisa é certa. Aquela jaula não era só de enfeite. Gárgula da montanha. Num pico remoto, um homem filmou algo que ninguém soube explicar. Agachado numa rocha, estava um ser com asas pequenas e ossudas nas costas. Parecia uma gárgula. Mas não era de pedra. Era real. Respirava. E o pior, observava. Mistério peludo. Nas florestas do Azerbaijão, um homem achou algo coberto de pelos grossos, perdido e confuso. Ele cuidou da criatura e entregou a um centro de animais. Mas quando postou o vídeo, o mundo pirou. Seria um filhote de pé grande? Ou uma espécie nunca vista? Ninguém concordava, mas ninguém conseguia parar de assistir. A sombra que caminha. Um homem sozinho na floresta filmou uma figura alta e sombria andando entre as árvores. Ela se movia com uma fluidez que não parecia humana. Não olhou para trás, só sumiu na mata, como se fosse dona do lugar. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente habita as sombras quando ninguém está olhando. Olhos brilhantes. Sons estranhos já tinham virado rotina naquela casa. Batidas nas janelas, estalos no alpendre. Então, a família resolveu instalar uma câmera. O que eles capturaram parecia cena de filme de terror. Pouco depois da meia-noite, uma figura sombria apareceu na tela. Seus olhos brilhavam como pequenas lanternas no escuro. Não fazia som. Só ficava ali, se movendo devagar, de forma espasmódica, sempre observando da beirada da propriedade. A forma era difícil de descrever, nunca se aproximava, mas aqueles olhos eram inesquecíveis. Até hoje, a família não faz ideia do que era aquilo. Figuras na floresta. Ele não acreditava que essas coisas fossem reais. Só estava caminhando pela floresta à noite quando algo bateu em suas costas. Um galho, depois outro e mais um. Não era o vento. Alguém ou algo estava jogando aquilo. Ao se virar, ele viu duas pequenas figuras agachadas entre os arbustos. Rápidas, quase invisíveis, com corpos miúdos e rostos estranhos que não pareciam humanos. Elas arremessavam galhos com uma velocidade absurda e então desapareceram entre as árvores, sem fazer barulho algum. Mais tarde, ele disse que pareciam exatamente como os duendes, os pequenos trapaceiros da floresta do folclore antigo. Ele nunca acreditou neles, até aquela noite. Luta na caverna. Em uma caverna silenciosa, um homem tropeçou em algo estranho. Algo que claramente não pertencia àquele lugar. Perto da parede, uma criatura pequena, pálida como giz, com pernas finas e uma cabeça que lembrava a de um humano,
Ficou completamente imóvel, como uma estátua. O homem se aproximou e encostou nela. Nada. A pele era lisa, fria, quase irreal, como cera. Os olhos arregalados não piscavam, apenas encaravam o nada. Não havia som nem movimento, só um silêncio pesado. Ele olhou ao redor procurando por outros sinais, mas a caverna estava vazia. Parecia um sonho, mas não era. Lenda da estrada. Em 2023, algo estranho entrou na mira dos faróis em Candelária, Colômbia. Um tratorista fazia seu trajeto normal quando viu uma pequena figura escura atravessando a estrada calmamente. Ela não corria, não parecia com medo. Apenas caminhava em direção às árvores, como se fosse dona do lugar. De longe, pensou que fosse uma criança, mas ao se aproximar e filmar, percebeu que não era como nenhuma criança que já viu. Pequena demais e esquisita demais. Ele acredita até hoje que viu um duende, uma criatura lendária das florestas. O jeito como andava, como desapareceu, nada parecia normal. E você, o que acha? Criatura elástica. Testando uma nova câmera num parque natural, 2 jovens registraram algo inexplicável. Uma figura alta e distorcida se movia entre as árvores. Não andava como uma pessoa. Seus movimentos eram contorcidos, como se os braços e pernas fossem feitos de borracha. Conseguiram gravar por alguns segundos, antes da criatura desaparecer na mata. Eles não correram, não falaram, só ficaram paralisados. Até hoje ninguém conseguiu explicar o que aquela câmera registrou. Fantasia mal feita? Erro de gravação? Ou algo que simplesmente não deveria existir? Rastejador do jardim. Capturado por uma câmera de segurança em uma casa na Carolina do Norte, essa estranha criatura despertou mais do que simples curiosidade. O vídeo mostra uma figura escura, atarracada, com pernas curtas, correndo pelo quintal, bem rente aos vasos de flores, como se estivesse tentando não ser vista. Ela se mantinha baixa, quase rastejando, camuflada entre as plantas. Mas mesmo nas sombras, o formato do corpo era esquisito demais para ser ignorado. Ela se movia rápido, rápido até demais, e então simplesmente desapareceu. Nenhum animal da região batia com a descrição. Nenhum vizinho soube explicar. E a câmera só pegou por alguns segundos, antes de sumir para sempre. Seja lá o que for, não queria ser encontrado. Gigante da caverna. Em Cabo San Lucas, dentro de uma caverna litorânea, um grupo de turistas filmou algo inacreditável. No início parecia só uma sombra, até que se mexeu. Era enorme, tão grande que quase encostava no teto da caverna. Assim que percebeu que estava sendo observado, recuou. Um dos turistas conseguiu puxar o celular e gravar o suficiente antes que a criatura sumisse na escuridão. O vídeo explodiu no TikTok. Seria o Pé Grande, um ermitão vivendo no subterrâneo, ou algo que ninguém sequer nomeou ainda? Desde então, aquela caverna deixou de ser apenas ponto turístico, virou destino de caçadores de mistérios. Perseguidor veloz. Um homem dirigia sozinho pela estrada à noite quando registrou algo que parecia saído de um pesadelo. Atrás do carro, uma figura alta, humanoide, com olhos brilhantes, corria. Rápido, rápido o suficiente para acompanhar o carro. A câmera do painel captou tudo claramente por alguns segundos, antes de sumir no breu. Mas aqueles segundos foram o suficiente. A internet explodiu com teorias. Alienígena? Criatura sombria? Algo do além? Ninguém sabe. Mas o jeito como ela corria e como os olhos queimavam na lente, aquilo não era humano. E definitivamente não deveria estar naquela estrada. Até hoje, o vídeo faz muita gente pensar 2 vezes antes de dirigir sozinho à noite. Gigante da floresta. Filmagens de drone sobre uma floresta abandonada capturaram algo que deixou todos de queixo caído. Uma figura gigantesca, pálida, caminhando calmamente entre as árvores. Não corria, não se escondia, apenas se movia como se fosse parte do lugar. O tamanho por si só já era perturbador. Parecia humano, mas ao mesmo tempo não. Especialistas analisaram quadro por quadro, mas nada fazia sentido. Não batia com nenhum animal conhecido, nem com nenhum ser humano. Alguns dizem que é um criptoide, outros um erro de gravação, mas ninguém conseguiu explicar. A floresta estava completamente vazia,
sem sinais de pegadas, sem trilhas, apenas aquilo, caminhando, como se sempre tivesse estado lá. Luz na floresta. O vídeo é curto, mas perturbador. Uma noite tranquila na floresta, até que algo estranho surge diante da câmera de segurança. Primeiro, um grupo de servos calmos, parados. Então, do nada, uma luz brilhante invade o quadro, mas não era uma luz comum. Não piscava, não tremulava. Ela flutuava, se contorcendo entre as árvores, de um jeito que não parecia natural. Os animais começaram a se agitar. E quem viu o vídeo correu para dar palpites. Um espírito? Uma criatura escondida na luz? Ou talvez algo que ninguém jamais viu antes? Na selva, ninguém sabe o que te observa por trás das árvores. Às vezes, o silêncio esconde mais do que o barulho. E nem tudo que você vê com os olhos é realmente humano. Se isso te deixou arrepiado, deixa o like e mergulha com a gente nos próximos mistérios. Tem muito mais à espreita.